Então, irmão, Deus levantou Isaías para mostrar o povo, irmão, para abrir os olhos do povo, irmão, arrependimento. Porque nós vemos que se não houver arrependimento, irmão, não há salvação. Se não houver, irmão, arrependimento, irmão, não há mudança de vida. Se a nação não se arrepender, irmão, o Brasil vai daqui para pior. Glória a Jesus. Porque, irmãos, nós vemos ali exemplo, irmão, de pessoas que se humilharam quando ouviu que Deus ia destruir, que Deus ia agir, irmão. Ali as nações se comoveram com aquelas palavras, e ali nós vemos que elas buscaram o Senhor. Nós vemos que ela se arrependeu e Deus se arrependeu do que ia fazer, irmãos. Então, irmão, se Deus ouve, irmão, um justo, irmão, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, irmão. Imagina só um monte de justo, irmão, orando, um monte de justo, irmão, fazendo a vontade de Deus. Agora imagina só se o Brasil, irmão, não tivesse correndo atrás de homem, não tivesse, irmão, correndo atrás de pessoas que não podem resolver a situação. Imagina só se o Brasil, irmão, se o mundo tivesse buscando a Deus, se arrependendo, irmão. Mas o problema, irmão, é que muitos não querem. Muitos até sabem o que é para fazer, irmãos, mas não fazem. Como eu costumo dizer, coisa que depende do homem é difícil. É difícil, mas quando depende de Deus, irmão, é de repente. Quando depende de Deus, irmãos, quanto menos você esperar, já aconteceu. Até você vai dizer, Deus, mas já aconteceu. Porque, irmão, quando depende de Deus, irmão, não há impossível. E nós vemos que o Senhor vai falando para Isaías. No versículo que nós vimos, o Senhor vai falando e dizendo, olha, não clamas. Sabe por quê, irmão? O Senhor estava falando isso para Isaías. Que o Senhor ia dizendo, olha, não se exalta. Não fará ouvir a sua voz nas praças. Sabe o que é, irmãos? No versículo 8 ele diz, eu sou o Senhor. E este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei. Aleluia. Sabe o que é, irmão? Tem gente fazendo, mas não é para a glória de Deus. Aleluia, Deus. Tem gente falando, irmão, mas não é para a glória de Deus. E sabe o que Deus está dizendo para Isaías, irmãos? Olha, se não for para a minha glória, não adianta falar. Não adianta clamar. Porque, irmão, se você colocar o propósito, Deus é para honrar a tua glória, você vai ver, irmão, Deus fazer. Mas quando você faz, irmão, com o foco de você ser visto pelo povo, não acontece nada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E nós vemos que Deus vai falando para Isaías. E isso, irmão, também já era mostrando para a vinda do Senhor Jesus. Quando Jesus desceu do céu e morreu por nossos pecados. Aleluia. Nós vemos que o Senhor ia falando mais a Isaías, que tinha soprado, ou seja, dado o Espírito de Deus a ele. Glória a Deus, aleluia. E nós vemos, irmãos, que se não for, irmão, pelo Espírito de Deus, se não for pela graça do Senhor, irmãos, a gente não faz nada, a gente não pode nada, a gente não é nada. Porque tudo, irmão, o homem querendo ou não, é Deus. É por meio da graça dele. E só tem efeito, irmão, de salvação. Só tem efeito, irmão, de libertação. Quando é, irmão, quando é pela vontade de Deus, quando é a graça de Deus, quando é o Espírito de Deus em nossas vidas. Porque, irmão, a gente pode pregar, irmão, 1 hora, 2 horas, 3 horas de relógio, irmãos. Mas se não for, irmão, pela graça de Deus, com a graça de Deus, não acontece nada, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Não acontece nada, porque nós sabemos que tem muito, irmão, que tem feito isso. Muitos têm feito, irmão, não para a honra e glória de Deus. Glória a Deus. Muitos faz, não é para o nome de Deus ser glorificado. E mesmo assim quer que Deus faz.
Para quê, irmãos? Se a própria Bíblia diz que Deus diz que a honra dele não divide com ninguém. Aleluia. Não dá a ninguém. Glória a Então, Deus. irmão, isso também se refere quando nós estamos no culto e nós estamos de boca fechada. Aleluia. Isso também, irmão, significa que nós não podemos estar, irmão, no culto, estar de boca fechada, irmãos. Porque quando você está aqui, irmão, é para adorar a Ele. É para dar o louvor que é dele. Glória, glória. Aleluia, Jesus. Porque, irmão, o fôlego de vida quem deu a nós? Deus, Ele, aleluia, irmão. Jesus. Se você está aqui hoje, irmãos, é porque Deus quer ver o louvor da tua boca. Se você chegou aqui hoje, se você está me ouvindo hoje, é porque, irmão, Deus quer ver, irmão, você adorar, irmãos. Deus quer receber o teu louvor. E nós vemos que o Senhor vai dizendo, e o Senhor fala para Isaías: olha, Isaías, a cana trilhada não se quebrará. Irmão, sabe por que o Senhor fala assim para Isaías? Não sei aqui quem conhece o processo da cana, irmão, mas é lindo. O processo da cana, irmãos, nós vemos que é doloroso. Nós vemos que o processo se repete muitas vezes. Mas o importante, irmão, é que quantas vezes ele repete, mais água sai dela. Aleluia. E o Senhor fala para Isaías dessa forma, irmão, que a cana trilhada não se quebrará. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, e o crente, irmão, é como a cana. Às vezes, irmão, nós passamos por lutas, por provas, que nem nós, irmão, sabe como é que nós fica de pé diante dessas coisas. E nós vemos que a cana, irmão, ela é passada ali, irmão, naquela máquina. E quando ela vai passando, ela vai amassando, irmãos. E ali a água vai saindo dela. E quando ela sai, irmão, ela volta para o mesmo processo. E ali, irmão, quando ela já está amassada, amassa ela cada vez mais. E a água ainda saindo. Chega ao ponto, irmão, da cana ficar só numa linha. Ao ponto de quebrar, irmão. Mas para você ver como a cana é resistente. Ali o processo vai acontecendo, ela vai afinando. E a cana, irmão, é um pau que ele fica esfilapado. Quando ali vai passando, ele vai se abrindo. Aleluia, Jesus. E ali chega o ponto, irmão, de ficar só numa linha. E mesmo assim a cana, irmão, ela tá ali e vai passando pelo mesmo processo. Então, irmão, quantas vezes, irmão, nós não estamos nessa situação. Por isso, irmão, que o Senhor fala para Isaías, cita esse exemplo. Porque o crente, irmão, é como, irmão, a cana, irmão. O crente, para ele dar fruto, irmão, ele tem que ser provado, irmãos. Não pense, irmão, que você vai dar fruto sem você passar por prova, sem você ser amassado. Não pense não, irmãos. Glória a Deus. Os melhores frutos, irmão, que o crente der é quando ele está passando por luta. Aleluias, glória a Deus. Os melhores frutos, irmão, que a gente dá para o Senhor, diante de Deus, é quando nós passamos, irmão, por situações que nós ficamos só numa linha. E quando nós ficamos, irmão, nessa situação, a gente pensa, irmão, que aí vai torar. E quantas vezes, irmão, a gente não abre a boca para dizer: Deus, Senhor, se não for o Senhor agora, Senhor, eu não sei o que vai acontecer. Glória a Deus, aleluia. Mas só, irmão, que nós temos que entender isso. Que nós, como os crentes, irmãos, no Senhor Jesus, nós não podemos querer viver, irmão, a vida sem passar por luta. Você pode dizer: mas, irmão Gleice, o que é isso? Irmãos, a Bíblia diz que enquanto mais bate, a gente cresce. Enquanto mais, irmão, aperta, a gente cresce. Enquanto mais, irmão, as coisas ficam difíceis, mais você cresce. Quanto mais, irmão, o inimigo ele se levanta, mais você cresce.
Irmão Gleice, por que tá vindo luta, irmãos? Sabe o que é? Quando você vê as coisas ficando difíceis para você, você se alegra e diz: é sinal que estou crescendo. Porque, irmão, luta não vai vir para quem vive uma vida de acordo com a vontade de Satanás, não. Não pense, irmão, que vai vir luta quando você está fazendo a vontade do inimigo, não. Aleluia. Mas, irmão, quando você faz a vontade de Deus, as coisas, irmão, quer apertar. Sabe por quê, irmãos? Porque, irmão, para chegar no céu, nós precisamos ser moldados. Eu não sei se você sabe o processo do ouro também. Mas o ouro, irmão, você acha que ele já é ali pronto, irmão? Do jeito que ele é douradinho, ele já nasce daquele jeito? É não, irmãos. Pro ouro, irmão, ganhar o brilho que ele tem, ele é passado pelo fogo. Você está entendendo? Pro ouro ter aquele brilho bonito, dourado, irmão, lindo, ele precisa antes passar pelo fogo. E nós querendo ser abençoados, ser cheios de Deus, e não queremos passar por nada. Se até, irmão, o ouro, Aleluia. Louvado seja o ele teu precisa, nome, para ganhar o brilho que ele tem, ele precisa passar, irmãos, pelo fogo. Glória a Deus, aleluia. E nós queremos tudo de Deus. E a primeira luta que vem, irmão, a gente reclama. A gente, irmão, tá questionando com Deus. Mas, irmão, é necessário, irmãos. Aquilo que nós não queremos, irmãos. Aquilo que muitas das vezes nós perguntamos: Deus, por quê? É necessário nós passar, irmãos. Oh, Senhor, aleluia. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. E nós vemos ali que o Senhor, ele diz, irmão, se eu não me engano é em Tiago, que ele fala sobre o ouro, que o crente tem que ser provado como ouro no fogo. Aleluia. Então, irmãos, é motivo de quando a gente está passando por algo, de adorarmos a Deus. Glória a Deus. É motivo, irmão, de nós levantarmos as nossas mãos, irmão, para o céu e fazer o que Paulo diz: dar graças a Deus por tudo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Sabe por quê, irmão? Nós temos que dar graças a Deus por tudo. Porque, irmão, todas as coisas, ela coopera, irmãos. Seja bom ou mal, irmãos. Aleluia. Mas todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É a resposta, irmão, em 2 versículos. Um versículo encaixa no outro. Dá graças a Deus por tudo. Por quê, irmão Gleice? Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mesmo ruim, irmãos. Mesmo ruim, está acontecendo algo ruim, temos que dar graças a Deus. Porque é como Jesus falou, irmãos. No momento a gente não entende nada. No momento a gente fica preocupado: Senhor, por quê? Mas mais na frente a gente vai entender o porquê do que está acontecendo, do que aconteceu, Aleluia. do que estamos passando. E a Bíblia diz, irmão, que ali o povo no Egito, eles eram, irmão, ali oprimidos cada vez mais. Eles ali, irmãos, era aumentado o serviço deles cada vez mais. O objetivo, para que o povo diminuísse. Aleluia. Para que o povo parasse de aumentar sobre a terra, sobre o Egito. Aleluia. Irmãos, e a Bíblia diz que enquanto mais ali os egípcios faziam tudo para Israel diminuir, irmãos, parar de crescer sobre a terra ali do Egito, a Bíblia diz que enquanto mais eles oprimiam, aumentavam o trabalho, a Bíblia diz que enquanto mais eles faziam de tudo, mais Israel crescia. Glória a Deus. Aleluia. Mais Israel crescia, irmãos. Então, irmãos, o que nós não queremos, irmãos, o que nós não achamos bom, é o que faz, irmão, mais a gente crescer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Sabe por que muitas das vezes a gente diz, Senhor, mas eu não queria isso. Mas muitas das vezes, irmão, quando nós falamos isso, Deus diz para nós: o que você não quer hoje, o que você não quer agora, é necessário para você crescer. Aleluias. Glória É necessário para suas raízes crescer. Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Também um dos motivos de nós passar tantas lutas é principalmente também para isso. Para as raízes do crente, irmão, estar alicerçada mais no Senhor. Porque imagina só, irmãos, a gente passar por uma luta que a gente não passou antes, nenhuma luta. Porque Davi, irmão, dispôs a lutar contra o gigante. Você acha, irmão, que se Davi não tivesse vencido o urso e o leão, ele ia dizer, eu vou enfrentar o gigante? Será, irmão, que Davi tinha se disponibilizado ali para enfrentar o gigante Golias? Irmãos, o que nós passamos hoje é nos preparando, irmão, para algo mais na frente. Glória a Deus. Você está entendendo? O que Davi enfrentou ali no campo, cuidando das ovelhas, estava preparando ele, irmão, para o gigante. Imagina ali só, irmãos. Pense aí. Como seria, irmãos, se Davi enfrentasse ali o gigante Golias, sem ter, irmão, a experiência de ter ganhado do urso e do leão. Aleluias. Aleluia. Nem ir, irmão, para a batalha ele não ia. Glória, glória, Jesus. Sabe o que, irmão, nos motiva a enfrentar, irmãos, as lutas nas nossas vidas, gigantes? É quando nós olhamos, irmão, para trás e vemos o que nós já passamos, já enfrentamos, já vencemos, irmãos, e a gente vê que não vale a pena mais voltar para trás. É a gente olhar para trás, irmãos, e ver o que nós abrimos mão, que nós já pagamos o preço, e a gente vê que não, nada mais vale a pena voltar para trás. Glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor, aleluia. E nós vemos que é necessário, irmão. É algo que não pode faltar na vida do crente. Esses momentos, irmão, de enfrentar o leão, o urso, o gigante. Sabe por quê, irmãos? Porque você, quando chega às lutas, você vai ter que ter alguma coisa para você se motivar. E muitas das vezes, irmãos, a gente precisa lembrar, irmãos, de onde a gente veio e aonde a gente já chegou. Aleluia. De onde a gente, irmão, saiu e de onde nós estamos hoje. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Porque nós vemos, irmãos, nós vemos que se não fosse Deus, se não fosse Jesus, irmãos, se não fosse também o Espírito Santo, era impossível, irmãos, Glória a Deus. Davi venceu o urso, o leão e o gigante. Então, irmãos, o que nós vencemos hoje não é para nós olhar e nós fazer o que o Senhor disse que não era para fazer, bater no peito e dizer, eu sou bom, eu venci. Eu venci. E você venceu por quê, irmão Gleison? Aí eu abri a minha boca e dizer, irmãos, porque eu mereci, por mérito meu. Irmãos, o que nós vencemos, irmãos, o que nós passamos e ainda estamos aqui, irmãos, não é porque nós somos nada. Glória a Jesus. Não é porque nós merecemos nada. Não é porque nós somos isso e aquilo, irmão. É porque Deus estava conosco. Aleluia. É porque em todos os momentos, irmão, Deus se fez presente. Você está entendendo, irmão? Se não fosse Deus, nós não estávamos nem aqui mais. Se não fosse, irmão, a misericórdia do Senhor, há muito tempo nós já seríamos consumidos, irmãos. Mas por conta, irmão, da misericórdia, nós estamos aqui, irmãos. E nós vemos, voltando para o processo ali da cana, irmãos. Muitas das vezes se encontramos em momentos, irmão, que nós achamos que vamos nos quebrar, irmãos. Que aquela linha que está nos segurando, ela vai ser cortada. E quando chega esse momento, irmão, pensamos que é o nosso fim. Pensamos, irmão, que agora acabou.
Mas só, irmão, que nós temos um Deus que quando nós estamos ao ponto, irmãos, de desabar, irmãos, Ele pega em nossa mão, irmãos, e Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, irmãos, quando você estiver passando por algo semelhante, irmãos, porque, irmão, é um dos processos, irmãos, mais doloridos, irmãos, do crente. É um dos momentos mais difíceis, irmão, na vida do crente. Mas só, irmão, que é nesse momento que Deus chega, Deus aparece e mostra que é Deus em nossas vidas. Você, irmão, pode prestar atenção, que é nos momentos que você diz: meu Deus, agora não tem mais jeito, agora já era que Deus chega, irmãos, e ali faz do que era fim virar começo para você. Quantas vezes, irmão, Deus não já fez, irmão, coisa em nossas vidas quando nós pensamos que não tinha mais como acontecer nada, não tinha mais como acontecer livramento, não tinha mais como acontecer milagre, irmão, em nossas vidas. Quantas das vezes, irmão, Deus não já chegou quando o cenário, irmão, ali era mostrando o que seria derrota em nossas vidas. Que o nosso fim, irmão, era o chão, era o chão. Quantas vezes isso não já aconteceu, irmãos? E é nesses momentos, irmãos, que Deus chega, irmãos. É nesses momentos, irmão, que Deus, Ele chega para dizer que nós não estamos só, que o homem da terra, irmão, pode abandonar o seu povo, pode abandonar o seu escolhido, irmão, mas o Deus que te escolheu, irmão, Ele está contigo 24 horas, Ele está do teu lado, 24 horas Ele está cuidando de você, 24 horas Ele está enxugando as tuas lágrimas. Irmãos, Deus é esse Deus que quando você chora, irmão, Ele enxuga as tuas lágrimas. Glória a Jesus. Engraçado que tem gente, irmão, que não entende nada de Deus e ainda diz: mas ô mulher besta, toda a vida é chorando. Aí tem gente que diz: homem não chora. É mentira, irmãos. Quem mais, irmãos? Quem mais, irmão, quebrando o coração do homem, irmãos, se chama Espírito Santo de Deus. Diante desse, irmão, eu quero ver homem no mundo que não chora. Aleluia. Glória a Deus. Diante dele, irmãos, pode ser, irmãos, quem for, irmãos, quando ele chega, irmão, você tem que chorar. Glória a Deus. Aleluia. Você tem que entender, irmão, que é ele. Glória a Deus. Paulo, irmão, ele pensou que era o tal. Mas o que aconteceu, irmãos? Quando Jesus apareceu, o que ele fez? Ele ali, irmãos, cai. Porque, irmão, diante de Deus não tem grande que fica de pé.